Irmãos, graça, paz e misericórdia. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 12, novamente. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós curvamos aqui o nosso coração em Tua soberana e maravilhosa presença, Senhor. Pedindo a Ti que, mediante o sangue de Jesus, o Senhor nos perdoe de todas as nossas imperfeições, desobediências, pecados. O Senhor nos cubra aqui com o precioso sangue do Senhor. Estivemos aqui na mesa, na ceia, oferecendo sacrifício de louvor e adoração à pessoa do Senhor e agradecidos pelo Senhor ter nos tornado um reino de sacerdotes, Senhor. E isso por Sua inteira obra, e glória seja dadas ao Senhor por isso. Pedimos a Ti que o Senhor possa nos ajudar aqui, Senhor, tanto ao que fala como aos que ouvem, para que possamos estar em sintonia com o Senhor, para que aquilo que o Senhor deseja colocar como impressão nos nossos corações possa ser assim, dessa maneira, impressa pelo Seu Santo Espírito. Que o Senhor possa, na Tua misericórdia, conceder que os nossos olhos sejam abertos, que entendimento venha ao nosso coração, que revelação possa ser dada a cada um de nós. Que o Senhor nos fortaleça pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, que nos conceda a graça de podermos ouvir o Senhor mesmo, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos ajudar a tirar os nossos olhos do homem e colocar os nossos olhos na Sua bendita pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Romanos capítulo 12, verso 1. Eu falei que vamos abrir novamente porque é um texto que tem sido aberto nesses dias por mais de um irmão, graças a Deus, e o Senhor possa nos conduzir. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto espiritual, o vosso culto lógico. E não vos conformeis com esta era, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Esses textos, eles são bastante conhecidos e o Senhor, por Sua misericórdia, tem aberto o nosso entendimento para compreendê-los. E esperamos em Deus que Ele possa nos levar além da compreensão dos textos, que é importante. O Senhor possa nos levar além do entendimento dos textos, que é importante. O Senhor possa nos levar à revelação desses textos, para que nós mesmos sejamos conduzidos pelo Espírito Santo que está conduzindo Paulo a colocar essas palavras aqui para nós. Então, Paulo está rogando aqui pelo Espírito, para que pelas misericórdias de Deus, nós possamos apresentar esse corpo que nós temos, que nós administramos, que conhecemos bem ele a cada dia, que muitas vezes gastamos algum tempo no espelho observando aqui e ali as rugas, os cabelos brancos e mais algumas outras coisas. Mas o Senhor está falando aqui por Paulo que ele precisa ser apresentado como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele diz que fazendo isso é um culto racional. Eu acho interessante o irmão A.W. Tozer colocar esse assunto de culto e compartilhar sobre essa palavra. Ele diz o seguinte, que o culto é muito mais do que canções, é muito mais do que cantarmos ao domingo, como estamos na reunião de partir do pão. É a vida que vivemos durante a semana. Esse é o nosso culto lógico, racional, inteligente, espiritual. E Paulo está usando aqui de um dos braços poderosos do amor de Deus, que acabamos de cantar aqui, que Deus é amor. Paulo está usando aqui de um dos braços poderosos, que é a misericórdia. Não sei em que posição está a graça e a misericórdia nos braços de Deus, mas eu sei que nós somos abraçados dessa maneira, com misericórdia e graça. Mas ele não está aqui pedindo que pela graça de Deus nós possamos apresentar os nossos corpos. Ele está falando aqui pela misericórdia de Deus, que é Deus que coloca o seu coração sobre as nossas misérias, e Ele sabe das misérias do nosso coração. É dessa maneira que Deus está pedindo que nós possamos oferecer os nossos corpos a Ele.
Não é porque ele não conhece, é porque ele conhece plenamente e profundamente a corrupção do nosso coração. Ele roga por suas misericórdias que nós possamos apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra culto racional, que é traduzida dessa maneira, pode ser culto espiritual, pode ser culto lógico. A melhor tradução seria a seguinte: o culto racional seria um culto coerente, ou seja, uma sincronia entre o discurso e a prática comportamental. Então, o culto lógico, o culto coerente, o culto espiritual deveria ser uma sincronia entre aquilo que a gente fala e o nosso comportamento diante do Senhor. Então o Senhor está rogando dessa maneira que nós possamos apresentar esse corpo que você conhece, e que mais que você conheça, o Senhor conhece profundamente a corrupção do nosso corpo, da nossa carne. O Senhor quer que nós possamos oferecer a Ele, não apenas na reunião de domingo. O Senhor nos reúne aqui à mesa dEle, o Senhor nos reúne à ceia dEle, nós podemos oferecer sacrifício de louvor à pessoa do Senhor. E nós saímos daqui, muitas vezes nós comentamos nas redes sociais, comentamos no WhatsApp, comentamos nas comunhões: poxa, a reunião foi rica, a reunião foi maravilhosa, o culto foi glorioso, mas quando chega na segunda-feira, o meu culto, o seu culto, termina. Já pensou nisso? Então, o que Paulo está falando aqui é que nós precisamos continuar com esse culto. O que é a reunião de domingo? O que é esse momento que nós estamos aqui? Nada mais é do que o Senhor reunir os seus filhos à sua mesa e oferecer para eles um banquete, e esse banquete é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós sermos fortalecidos para continuarmos toda a jornada na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e nos preparando novamente para estarmos juntos. Então esse seria um culto lógico. Todos os dias da nossa vida, nós apresentarmos nossos corpos. Chega segunda-feira de manhã, antes de fazer qualquer coisa: Senhor, aqui está o teu templo, aqui está o teu corpo, aqui está a minha vida. E aí vamos oferecer a pessoa do Senhor e vamos fazer um culto lógico com esse corpo que o Senhor nos deu. E ele avança: não somente isso, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então a primeira coisa que Paulo está chamando a atenção é oferecer os corpos. Segunda coisa é termos uma mente renovada, com o objetivo de experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Gostaria de ler com os irmãos Tito. Livro de Tito, capítulo 3, versículo 4, que diz o seguinte: por conta do tempo, irmãos, o Senhor me ajude a ter paciência. Não é com os irmãos não, é comigo. Tito, capítulo 3, versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos os homens, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele tem dois trabalhos que são extremamente importantes na vida de qualquer pessoa sobre a face da terra. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e por meio desse convencimento e da obra de Cristo que está em suas mãos, Ele nos regenera. Pela fé e pela graça de Deus somos regenerados. Mas o trabalho do Espírito Santo não termina aí. O trabalho do Espírito Santo vai ser conduzido pelo próprio Senhor, Ele que enviou o seu Espírito, para que Ele possa renovar a nossa mente todos os dias da nossa vida, até que o Senhor venha, ou de uma maneira que sejamos arrebatados, ou passamos para o outro lado de forma soberana pela morte. Nós precisamos todos os dias experimentar a renovação da nossa mente. E aí nós temos João. Vamos abrir aí em João capítulo 16, o trabalho do Espírito Santo.
que diz o seguinte, João capítulo 16, verso 8, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier, porém, o Consolador, o Espírito Santo, ele diz assim, ele vos guiará a toda verdade. Você já percebeu essa expressão aí? Ele vos guiará, o Espírito Santo, a toda a verdade. Mas, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e há de vô-lo anunciar ou há de vô-lo revelar, como diz o texto mais próximo do original. Então, o que é o trabalho do Espírito Santo agora para renovar as nossas vidas? O Espírito Santo nos regenera, mas o Espírito Santo também ele vai trabalhar para nos renovar. Mas segundo o texto que está aqui, ele vai nos guiar a toda a verdade. Isso que está nas suas mãos é a verdade. E o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor falou. E vai fazer algo ainda mais, ele vai nos levar além daquilo que o Senhor falou. Não é que vai levar além desconectado, não é que vai levar além, podemos assim dizer, a falar algumas palavras que o Senhor falou, vai nos levar além na perspectiva de que o que o Senhor falou é o Logos, o que o Senhor falou é realmente a palavra de Deus, mas o Espírito Santo agora tem uma incumbência de nos levar a experimentar a realidade da palavra de Deus, o que está por trás do Logos do Senhor, ser experimentado como um rema da parte do Senhor em nossas vidas. Então esse é o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo recebeu tudo das mãos de quem? Do Pai e da obra que foi realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Tudo que o Senhor falou está nos ouvidos e no coração do Espírito Santo. Concordam? Vocês estão aí? Então vamos continuar. E aí o que é que ocorre? Se tudo que foi realizado pelo Senhor e tudo que foi falado pelo Senhor está nas mãos do Espírito Santo, a pergunta é, está em suas mãos? Hã? Tá? Não? Quem concorda com o sim? Todos concordam que tudo que a obra do Senhor e a verdade do Senhor, o Logos do Senhor está em nossas mãos? Por que você pode dizer isso? Ela está aqui. Amém? Mas agora o Espírito Santo ele vai ter um trabalho conosco. Não um trabalho diferente, mas um trabalho conosco para fazer com que o que está aqui, ele possa também estar aqui e aqui. Então, se o Espírito Santo tem toda a obra do Senhor Jesus Cristo, e se o Espírito Santo tem todas as palavras que o Senhor Jesus Cristo falou, e o livro de Hebreus vai dizer assim, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele falou pelos pais, ele falou pelos profetas e continua falando pelo Filho. Quando o Filho foi embora, ele enviou quem? O Espírito Santo. E o Espírito Santo continua o quê? Falando. E o falar do Espírito Santo tem um cunho preciso na vida daquele que está atento às palavras. E a palavra de Deus ela é muito clara para nós, como o próprio Paulo fala em Romanos, a fé vem e o ouvir. Então nós temos a condição de ouvir a palavra de Deus, mas temos a condição também de ler a palavra de Deus. Se isso que está aqui for colocado aqui, então o Espírito Santo ele tem subsídio.
O Espírito Santo tem material para poder transformar a nossa mente. Mas não somente isso. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo torne esse logos que temos recebido numa realidade dentro de nós. Porque se isso não for uma realidade dentro de nós, nós nunca vamos experimentar, irmãos, renovação. E o Senhor está usando aqui a palavra, está usando aqui a boca de Paulo, está usando aqui o escrito soberano que foi mantido até chegar em nossas mãos, que há necessidade de a gente apresentar esse corpo físico como uma oferta, como um sacrifício vivo e agradável a Deus, mas isso só não é suficiente. O Senhor disse também que nós precisamos experimentar renovação. E não existe renovação ou estudo da palavra, ou teologia, não atacando ninguém, mas usando as palavras daquilo que a gente tem lido. Não existe teologia, não existe estudo da palavra, não existe você gastar tempo com a palavra de Deus, não existe você memorizar a palavra de Deus sem a pessoa do Espírito Santo. Alguns servos do Senhor, que a gente já teve a oportunidade de ouvir e ter comunhão com eles, alguns antes de partir, outros que ainda estão aí, eles dizem que na mesma proporção que nós gastamos tempo, se gastamos tempo estudando a Bíblia 1 hora, deveríamos gastar tempo meditando naquilo que lemos por 1 hora, e gastando outro tempo de 1 hora orando pelo aquilo que estamos meditando diante do Senhor, e mais 1 hora considerando o que o Espírito Santo pode falar ao nosso coração. Então esse é um padrão. Eu digo, Senhor, eu tenho que confessar, não cheguei aqui não. Temos que ser sinceros. Temos que ser sinceros. 1 hora lendo a palavra, 1 hora estudando a palavra, orando, 1 hora meditando, e 1 hora você tranquilo, sem nada em sua cabeça, pedindo ao Espírito Santo para Ele possa colocar as impressões do seu coração, do coração de Deus no seu coração. Irmãos, a gente tem que realmente considerar o seguinte: se você tem apenas a palavra Logos nas suas mãos, ela é extremamente preciosa. Mas o que é que transforma a nossa vida? O que é que nos mantém? O que é que nos revigora? O que é que nos fortalece? O que é que traz alento ao nosso coração? É apenas a palavra escrita? Muito mais, se o Espírito Santo pegar apenas uma vírgulazinha e abrir para nós. Só uma vírgula. Uma palavrinha manteve Josué e Caleb convictos de que eles iriam possuir a terra por 45 anos. Uma palavra só é poderosa para fortalecer as nossas vidas e nos manter diante do Senhor pelo resto da nossa vida. Mas só que o Espírito Santo, ele não quer apenas falar uma palavrinha para nós. Ele quer abrir tudo para nós. Amém? Então vamos avançar um pouco mais, voltando aí para Romanos capítulo 12. Depois que Paulo coloca esses rogos aí, essas considerações, no versículo 3 ele diz o seguinte: é isso que deve também trazer continuação como degraus da nossa vida diante do Senhor. Ele diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que pense de si mesmo além do que convém. Antes, não pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Está faltando o que aí? Não, certo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com que? Moderação, segundo a medida da fé que repartiu a cada um. Então aqui dentro desse texto tem muita coisa, mas vamos tocar no que é essencial. Depois que você entrega o seu corpo ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, você permite ao Espírito Santo que renove a sua mente para que você possa experimentar, para que possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor.
Aí depois que você vive uma vida espiritual, não é? Você tem uma vida consagrada, você tem uma mente renovada, você conhece a vontade de Deus, porque sua mente foi renovada pelo Espírito Santo, pela palavra que habita em você. Agora é o super crente. Você está vendo? Aí tem um temperozinho do Espírito Santo aqui, para que depois que você vive uma vida consagrada, espiritual, cheia do Espírito Santo, aí o Espírito Santo diz assim: não pense de si mesmo além do que convém, pense com moderação. Por quê? Porque juntamente com a caminhada cristã, uma vida consagrada e uma mente renovada, vai sendo produzido, sabe o quê? Orgulho. A nossa carne vai destilando orgulho e a gente não percebe. Quer ver uma pessoa que tem uma mente renovada e que experimentou de forma rica a palavra de Deus, mas ele chega em um determinado momento, ele dá um tempo, dá uma parada assim? Vamos para Salmos. Salmo de Davi. Capítulo 19. Versículo 7. Muitos servos do Senhor dizem que Davi foi um dos homens do Velho Testamento que, apesar de não ter o Espírito Santo habitando dentro dele, mas ter o Espírito Santo sobre ele, experimentou de forma abundante a pessoa do Senhor, da sua palavra, do seu testemunho, da sua sabedoria, e ele coloca isso em forma de canções. Para você fazer uma canção, para eu fazer uma canção, não é eu não tenho um dom para isso, mas eu acho interessante como alguns irmãos têm dom para poder fazer canções, cânticos, hinos, e eles precisam de inspiração do Espírito Santo, falando os irmãos, para poder fazer essas canções. E essas inspirações, na verdade, são um trabalho interior do Senhor na vida desses irmãos e dessas irmãs, e o Senhor produz algo de quebrantamento tão tremendo, e leva esses irmãos a experimentar a palavra de Deus de forma tão magnífica e tão preciosa, que eles não apenas enxergam a palavra de Deus como algo, simplesmente uma palavra, como outra qualquer de conhecimento, mas eles sabem que é o próprio Deus que está falando, e se eles estiverem atentos, o Senhor pode produzir pelaquela experiência, pela palavra, pelo Espírito, algo profundo no coração dos irmãos. Por exemplo, um irmão que já dorme no Senhor e tem um cântico muito precioso que nós cantamos aqui, e quantas vezes nós nos identificamos no meio da nossa dor durante a semana e das nossas dificuldades. Ele diz assim: só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel, que transmite todo o calor aos que precisam de amor. E Cristo, olha a experiência dele, ele não está olhando para si, ele está olhando para aquelas circunstâncias que o Senhor colocou na vida dele, mas ele identifica imediatamente com o centro do interesse de Deus, que é Cristo. E quando ele identifica o centro do interesse de Deus, que é Cristo, ele continua a canção: e Cristo se encarnou, e Cristo morreu, sofrendo como homem a dor, sabendo o que é padecer na mente e no corpo. A gente olha assim, que experiência tremenda. Sabe qual é a experiência desse irmão? Esse irmão teve câncer, e esse irmão morreu. O Senhor não poupou a vida dele, mas a doçura dele experimentar a vida de Deus pelo Espírito e pela palavra, nos traz essa doçura, irmãos, dessa canção que identifica muitas vezes com a dor que nós estamos sentindo. E Davi diz assim, na experiência dele: a lei do Senhor é perfeita. E ela não é somente perfeita, Davi descobriu que por detrás da lei do Senhor, ela restaura a alma. E ele continua: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Pare aqui nos preceitos do Senhor e abra a sua Bíblia aí.
em Isaías capítulo 28, versículo 9 e 10. Diz assim, Isaías capítulo 28, versículo 9 e 10. Também está de alguma maneira aqui nos conduzindo para que a gente possa saber porque o Senhor deseja que a nossa mente seja renovada. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seus maternos? Você está percebendo por que conhecimento, por que entender, por que ouvir? É para os desmamados, para as crianças de peito? Isaías está dizendo que não. Para que conhecer a mente do Senhor? Para que conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? É para ficar menino? A gente só dá responsabilidade a quem? A quem pode assumir responsabilidade. Então o Senhor deseja revelar a sua vontade para nós, quando nós desejamos ter responsabilidade com aquilo que temos recebido da parte do Senhor. E o Senhor está falando por boca de Davi, que os preceitos do Senhor são retos. E olha o que ele continua falando aqui. Porque, falando com relação à palavra de Deus, é preceito sobre preceito, e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Ou em outras maneiras, nós queremos conhecer a vontade de Deus? Queremos deixar de ser meninos? Então a gente precisa se aplicar à palavra do Senhor e permitir que o Espírito Santo possa trazer essas palavras daqui para dentro de nós. É a experiência de Davi. Davi está falando, os preceitos do Senhor são retos. Imagine você passar a madrugada toda lendo o livro de Levítico. Já pensou? E dizer assim, Senhor, eu não estou entendendo nada, só tem carnificina aqui, é tanto sacrifício. Ou a gente pegar algumas genealogias daqueles que saíram lá no livro de Esdras e começar. Parece maçante, né? Mas Davi diz assim, ó, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Aí Davi diz assim, são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado favo. Além disso, por eles se admoeste o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Parece que Davi aqui, quando fala essas palavras, parece que ele sai do contexto. Parece que ele está falando de alguma coisa aqui estranha. Mas ele experimenta a palavra de Deus com a doçura do mel, experimenta a palavra de Deus como uma palavra que restaura a alma, experimenta os preceitos do Senhor que alegra o seu coração, experimenta a palavra de Deus de forma maravilhosa, diz que o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, a palavra de Deus tem o poder de restaurar a alma, mas chega um determinado momento, Davi, na sua experiência, diz assim, da soberba, guarda o teu servo. Aí a gente pode voltar novamente para Romanos capítulo 12, versículo 3, e aí agora você vai entender por que Paulo está dizendo aqui, não pense de si mesmo além do que convém. Principalmente para aqueles irmãos que estudam a palavra, nós pensamos muitas vezes de si mesmo além do que convém. Alguns pensam assim, poxa, tal irmão pregou a palavra, mas se eu estivesse lá eu pregaria melhor.
eu teria mais subsídios, mais textos para serem colocados. Mas a gente não vê a beleza do Senhor sendo falada, a gente vê a nós mesmos. E ter uma vida consagrada e mente renovada não nos priva de sermos orgulhosos. Então ninguém pense de si mesmo além do que convém. Mas não fica por aí não, vamos para um outro degrau, versículo 4. Porque assim como num só corpo temos muitos... ele pensava que ele era o último biscoito do corpo de Cristo. Mas agora, o versículo 4 diz, porque assim como num só corpo tem o quê? Muitos membros. Mas nem todos os membros têm a mesma função. Aí uma palavra também que a gente pode falar para aqueles irmãos que têm o ministério da palavra, que diz assim, os evangelistas, diz assim, todos têm que evangelizar. Os mestres, todos têm que ensinar. Os profetas, todos têm que profetizar. Os pastores, todos têm que pastorear. E os apóstolos são os mais quebrantados, eles falam menos, mas eles não dizem muita coisa, mas quando você pergunta, eles dizem muita coisa para você. Mas, no geral, a gente vai perceber que nós exigimos do companheiro ou da companheira, do irmão que está do lado, que ele faça aquilo que a gente acha do dom que nós recebemos, ele tem que fazer a mesma coisa. Mas o Senhor está diluindo aqui, o Senhor gosta de diversidade, irmãos. O Senhor gosta do azul, do vermelho, do rosa, do caqui, do preto, do branco, do amarelo. Ele gosta de profetas, evangelistas, pastores, mestres. Ele gosta de diversidade. E além de dar o dom, ainda tem um negocinho, diz assim, segundo a proporção do dom de Cristo. Nem todo profeta tem a mesma carga e poder espiritual. Nem todo mestre é mestre para uma multidão, mas você senta com ele, você é ensinado. Nem todo evangelista é como um Billy Graham, mas pegue Adelmo Santos, que está lá no interior, coloque ele em qualquer lugar, para ver se ele não pega o evangelho, para quem quer que seja, que esteja do lado dele. É a graça de Deus, é a proporção do dom de Cristo na vida desse irmão. Entendeu? Então aqui o Senhor está falando, porque assim como num corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então não pense de si mesmo, aí você diminui um pouco mais, aí o Senhor diz assim, agora você está no corpo, você tem uma vida consagrada, mente renovada, você não pensa de si mesmo, mas você está no corpo, e no corpo nem todo mundo tem a mesma função. Verso 5, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aí o Espírito Santo, não foi Ele que nos batizou para dentro de um único corpo? Vocês estão aí? Amém. Foram batizados pelo Espírito Santo para dentro de um único corpo? Amém. Ou eu fui sozinho? Claro que eu não fui sozinho. Fomos batizados para onde? Quem foi batizado para dentro do corpo? Você está no corpo? Amém. Então vamos lá. E assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que me foi dada, se profecia, segundo a profecia, a proporção da fé, se ministério ou serviço, dedique-se ao ministério, ao serviço, ao que ensina, esmere-se em fazê-lo, o que exorta, aquele irmão que tem aquele espírito de Barnabé. Irmãos, quanto hoje nós precisamos de irmãos que sejam como Barnabé. Como hoje nós precisamos de irmãos que incentivem uns aos outros a prosseguir. Que muitas vezes dê uma balançada assim, encontre você no meio da rua, dê uma balançada boa e diga assim, prossiga. Não esmoreça, levante a sua cabeça, para frente é que se anda. Alguém mais antigo lembrou de algumas coisas aí. Mas irmãos, é isso mesmo, a gente precisa de Barnabé. Quando você vai estudar minuciosamente, gastando tempo com relação à vida de Barnabé e Paulo, e Saulo, depois Paulo, e Barnabé com relação a João Marcos, você vai ver que esses irmãos, eles realmente se tornaram aquilo que Deus queria pelo ministério de Barnabé.
E quantos de nós precisamos, irmão, de uma sacudida boa de alguns irmãos e dizer assim: irmãos, prossiga, busca o Senhor, não esmoreça, essa situação não tem a última palavra está nas mãos do Senhor nosso Deus, entendeu? Vamos olhar para o alvo. Deus não nos chamou para sermos ema, nem tampouco avestruz, nem tampouco galinha, tudo fica ciscando e coloca a cabeça e tudo para o chão. Deus nos deu, irmãos, o espírito da águia. Nós precisamos olhar longe e precisamos, irmãos, subir nos lugares mais altos, mas com a graça do Senhor. Verso 8: o que exorta, faça com dedicação, o que contribui, tem alguns irmãos que gostam de ofertar com liberalidade. Aí tem um dom, alguns irmãos têm dom, irmãos, para dar. Não é somente dar financeiramente, não. Só aqueles irmãos que se preocupam, chega na casa de um irmão e diz assim: poxa, na casa do irmão não tem nada, está com dificuldade, Senhor, eu preciso dar. Mas o dom que ele recebeu é tão grande que ele diz assim: eu não preciso dar sozinho não, porque somos membros o quê? Somos membros de quem? Membros de quem, irmãos? Eu estou achando que vocês não são membros do corpo, não. Somos membros de quê, irmãos? Somos membros do corpo. O dom afeta dessa maneira os membros do corpo. Então o que é que ele faz? Ele sai de casa em casa: ó irmão, na casa de irmão, tal irmão, não tem nada. Então vamos repartir, vamos pegar aqui, vamos distribuir, vamos fazer isso. E o que é que acontece? O corpo não é suprido, que o interesse de Deus, irmãos, não é indivíduos. O interesse de Deus é o corpo. Deus não quer homens espirituais ou mulheres espirituais sozinhos. Deus quer esses homens e mulheres espirituais no corpo. Amém? Verso 9, ou um pouquinho antes: com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Aí ele diz assim: depois de reconhecermos que nós não podemos pensar de nós mesmos além do que convém, Deus nos colocou no corpo, com funções diferentes, com dons diferentes, com ministérios diferentes, com proporções do dom de Deus de maneira também diferente. No verso 9 diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Vamos abrir aqui em Efésios, um pouco para frente. É um texto também bastante conhecido, que Paulo também nesse espírito está colocando aqui para os irmãos em Éfeso, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Veja o que é que Paulo está falando. Acompanhe o raciocínio de Paulo. Permita que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Ele se colocava de joelhos diante do Pai, um Pai de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como na terra, para que, essa oração de Paulo, a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Quem quer ser fortalecido com poder nessa manhã? Amém. Mediante o Espírito, no seu espírito humano, e assim habite Cristo nos vossos corações. Então, do espírito humano fortalecido, agora o Espírito Santo vai habitar outras regiões da nossa vida, do corpo que foi consagrado. Ou seja, na nossa alma, coração, mente, vontade e emoção, juntamente com a consciência, o Espírito Santo agora faz com que essas riquezas de Cristo, o governo de Cristo, a vida de Cristo, possa inundar, irmãos, o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente deseja. Agora estão debaixo do governo do Espírito Santo. E ele fala assim, e assim habite Cristo. O Espírito Santo habita no nosso espírito, mas o Espírito Santo também precisa habitar e governar a nossa alma.
é um trabalho. E aí ele continua, verso 18, a fim, depois de todo esse processo, a fim de poderes compreender sozinhos, com todos os santos, glória a Deus. Entendeu? Você foi fortalecido no seu homem interior com poder. Esse poder aqui é aquele mesmo poder que Deus ressuscitou seu filho dentre os mortos. Não é um poder qualquer, é uma vida tremenda, é uma vida eterna, absoluta, cheia de riqueza. Então o Senhor quer que o nosso espírito seja fortalecido, mais do nosso espírito para a nossa alma, e da nossa alma, aí sai. Você está percebendo que está saindo? Do espírito, da alma, agora sai. Sai para onde? A fim de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. A gente fica muitas vezes assim: Senhor, me enche da sua plenitude, Senhor, me enche da sua glória, Senhor, me enche disso e daquilo. Aí o Senhor está dizendo: ó, meu filho, você não está permitindo nem que sua alma seja enchida, porque do espírito para a alma, transbordando nosso corpo com todos os santos, nós vamos conhecer, irmãos, nós vamos conhecer. Coloque bem esse assunto na sua cabeça. Só vamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, se tivermos vida consagrada, mente renovada, permitimos que o Espírito Santo ele governe nossa mente, vontade e emoção e a nossa consciência, com todos os santos, não somente os santos que estão aqui, não somente os santos do grupo caseiro, não somente os santos aqui de Amaralina, mas com os santos também lá de Castelo Branco, e não somente com os santos de Amaralina e Castelo Branco, mas os santos também de Itaberaba, entendeu? Não somente com esses santos, mas com todos os santos. A vida que Deus colocou dentro de nós é uma vida que pode amar todos os santos. Se nós não amamos todos os santos, então tem alguma coisa errada comigo e com você. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Então voltamos agora novamente para Romanos capítulo 12. O amor seja sem hipocrisia. Por que Paulo agora pode dizer que o amor seja sem hipocrisia? Porque esses irmãos estão vivendo a plenitude de vida diante do Senhor. No amor, a palavra hipocrisia é hipocrise. Você tem hipopótamo, ou seja, cavalo que anda debaixo d'água, está debaixo d'água. Mas quando fala de hipocrise ou hipocrisia, o amor não permite que a crise fique do jeito que está. O amor vai até o objeto da crise e resolve o problema. Porque se não for dessa maneira, o amor é um amor hipócrita. E como disse o nosso amado irmão Ernie, Senhor me guarde, Senhor nos guarde. Mas o Senhor falou por boca do irmão Ernie: nós temos um problema no Brasil. Eles têm esse problema em demasia nos Estados Unidos, mas nós temos um problema no Brasil. Sabe por quê? Quando nós temos crises uns com os outros, nós sempre vamos pelas vielas do fundo. Todo mundo fica sabendo da crise que você tem com o irmão, mas a pessoa com quem você tem crise, você não entra pela porta da frente. Nós não entramos pela porta da frente. E temos muitos problemas porque o nosso amor não é um amor puro, não é um amor que ama todos os santos, é um amor que privilegia alguns. E nós poderíamos falar muitas coisas acerca desse amor, mas eu sei que eu vou trazer problema para a Assembleia, então deixa lá. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem.
amai-vos cordialmente, uns aos outros, com amor fraternal. E o Espírito Santo continua por Paulo, preferindo-vos em honra, uns aos outros, preferindo-vos em honra aos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Em cada uma dessas exortações e admoestações do Espírito Santo através de Paulo, você pode colocar aí o texto bem claro sobre tudo isso que se está falando. A boa e agradável e perfeita vontade do Senhor, para o corpo, para as funções do corpo, para os ministérios do corpo, para os dons do corpo, para o amor no corpo, para amarmos uns aos outros cordialmente. Versículo 11, conhecer a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor no zelo, para que não sejamos remissos, mas fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijáveis na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Tudo o que se está falando aqui tem a ver com esse título, a vontade de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus tem a ver com tudo que nós estamos lendo aqui. Compartilhai a necessidade dos santos, está dentro da vontade de Deus. Praticai a hospitalidade, dentro da vontade de Deus. Abençoai os que vos perseguem, dentro da vontade de Deus. Não amaldiçoeis, não amaldiçoe também o irmão, não. E tem gente amaldiçoando os irmãos. De que maneira nós amaldiçoamos os irmãos? Ele vai ver. E tem uma canção que parece muito bonita, mas amaldiçoa os irmãos. Que fala lá como... Isso. Canta aí, por favor. Isso, exatamente. Fala aí, por favor, irmão, para a gente ajudar aqui os irmãos, me ajudar também. Quando passar pela prova, não ajudou. Vai o quê? Pô, peraí, irmão, que negócio é esse? Quando eu passei pela prova, você não me ajudou. Mas quando você vai me abençoar, você vai o quê? Peraí, irmão. Que obra é essa? Essa obra caída, a gente está cantando isso. Você está vendo como é que é? Nós amaldiçoamos uns aos outros, irmão. Estamos desejando o mal dos outros. Alguns assim, eu cuidei dos meus filhos na presença do Senhor. Aí um outro chega e diz assim, mas não cuidou bem não. Não cuidou bem não. Seus filhos estão dando um problema aí. Eu disse, tudo bem. Mas ele é solteiro, ele não tem filho. Aí diz assim, quando tiver minha amada, quando eu tiver meu bibelô, a gente vai ter um filho, vai criar nos pés do Senhor, não vai dar problema nenhum para a Assembleia. Espere, irmão. Mas só que quem está ouvindo esse negócio diz assim, o dele vai ser pior do que o meu. É assim que a gente pensa, irmão. É assim. Por que a gente pensa dessa maneira? Porque nós não estamos totalmente desintoxicados em nosso coração e nossa mente ainda não foi renovada por completo. Entendeu? Então, continua aí. Alegrai-vos, um pouco antes, compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade, abençoai o que vos persegue, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. A gente assim, que nada, eu vou chorar lá com aquele irmão, nada. Que ele ali pisou no meu pé, deu uma bicuda no meu joelho, entendeu? Me pegou no baba, não é? Me levou para o hospital, não, que nada. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos.
No sábado, no domingo passado, ele colocou o pé de propósito e eu caí. Estou todo ralado, todo acabado. Passa-se 3 meses, aí esse irmão volta para o baba. E ele vai com a intenção de pegar o irmãozinho e esfolar ele. Vingança, irmãos. Vingança. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Entre a ira, irmãos, e o pecado, e pecar é uma linha muito tênue. O Senhor nos guarde. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então nós temos essas admoestações, essas exortações aqui do Espírito Santo através de Paulo, que não é apenas, irmãos, apenas consagrar a nossa vida ao Senhor, oferecer o nosso corpo, mas a continuação desse assunto. Mas a continuação desse assunto é ter uma mente renovada pela palavra e pelo Espírito Santo, permitindo que o Espírito Santo possa renovar. Mas não somente isso, então continua esse trabalho. Entende? Então, muitos de nós queremos ser pessoas espirituais. E eu, como já falei algumas vezes, nunca conheci nenhum cristão genuíno que não deseje ter uma vida realmente santificada, uma vida na presença do Senhor. Mas é um trabalho que o Espírito Santo não vai fazer sem que nós possamos permitir que Ele faça. Nós temos, irmãos, toda a provisão de Deus para que isso possa acontecer em nossas vidas. Você vai ver, examinando, estudando aqui Romanos capítulo 12, que há podemos assim dizer, um sanduíche aqui, voltando às páginas. Nós temos Romanos capítulo 11, Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 9, que está falando sobre a nação de Israel e da maneira que eles rejeitaram o Senhor, e o Senhor os rejeitou, mas o Senhor não os rejeitou para sempre. O Senhor vai novamente permitir que eles possam desfrutar da rica videira verdadeira que é o Senhor, mas nós fomos enxertados por conta da desobediência de Israel. Mas os capítulos anteriores, isso aí é podemos assim dizer, uma digressão, podemos assim usar essa palavra, no meio daquilo que Paulo está falando em Romanos capítulo 6, 7 e 8. Aí você pode até dizer o seguinte, irmãos, mas eu não tenho condição, talvez se você tenha condição de viver essa vida que você está falando, ou outros irmãos tenham, mas eu não tenho condição de viver essa vida. É importante nós termos o Logos diante de nós, é importante nós termos a palavra de Deus na nossa mente, é importante levarmos, é mais importante, pelo menos na experiência que algumas vezes tenham tido, que não é frequente, mas mais importante você gastar tempo meditando nos textos que você já sabe, do que gastando tempo estudando novos textos, que você vai até esses textos só por curiosidade. Só por curiosidade. Mas alguns textos o Senhor já chamou a atenção do nosso coração e nós deixamos eles batidos. Mas passe um tempo meditando no Logos, na palavra escrita que está aí diante de nós, e o Senhor vai nos levar a experimentar essa riqueza que é o rema, que é a experiência, que é a vida com a palavra. Então, eu vou falar algumas palavras que estão aqui, elas são logos, mas um logos para agora, que pode se tornar rema na vida de qualquer irmão que está aqui, qualquer irmã. Então, vamos aqui para Romanos capítulo 6, 6, que aqui Paulo está expondo a questão de que nós já fomos unidos na semelhança da morte com o Senhor, também na semelhança da sua ressurreição, que precisamos nos considerar mortos para o pecado. Ele fala no verso 12, que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado, meus irmãos, não importa qual seja a sua experiência, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça de Deus. Agora veja o que é que o versículo 22 diz assim, verso 22 diz assim,
Amanhã, porém, libertados do pecado. Irmãos, essa é a palavra logos do Senhor para agora. Nesse exato momento. Era um agora de Deus para a vida de Paulo há não sei quantos anos atrás. Há 1900 e tantos anos atrás, Paulo, pelo Espírito, escreveu essa palavra. Mas essa palavra é poderosa. Ela é tão poderosa que ela é para agora. E o Senhor diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Não é para amanhã, é para agora. Agora. Os irmãos compreendem essa palavra? Agora? É para agora? É para ontem? É para depois? Para daqui a um mês? Mas o Espírito Santo está dizendo aqui: agora, porém, libertados do pecado. Agora. Imediatamente, agora. Não é uma palavra para depois, não, é para agora, irmãos. Nesse exato momento, agora. O Senhor tem poder pela sua palavra, pelo seu Espírito, para fazer o agora objetivo, o agora experiencial dentro da nossa vida. Mas tem outros agora. No capítulo 7 diz assim: Paulo agora vai tratar da questão da lei, do conflito que há na nossa mente. Por um lado, nós queremos a lei de Deus, que ela é tremenda, maravilhosa, como aquela experiência de Davi. Realmente a palavra de Deus, a lei do Senhor é perfeita, é isso, é aquilo mais. Mas a gente muitas vezes chega na seguinte conclusão: toda essa palavra de Deus é para os outros, mas não é para mim. Mas aí o Espírito Santo vai dizer assim, ó, verso 6: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estamos sujeitos, de modo que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Não é para amanhã. Libertados do pecado, agora. Libertados da lei, agora. Estão compreendendo? Mas quando chega, Paulo passa por essa experiência toda no capítulo 7, do conflito do bem que ele quer fazer, ele não consegue, mas o mal que ele detesta, ele faz. Parece que tem uma entidade no seu corpo que lutando contra ele prevalece. Mas aí Paulo está dizendo: agora, porém, libertados desta lei. Mas quando chega no capítulo 8, que é magnífico, aí o Espírito Santo, no início do texto, diz assim: agora, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou a melhor explicação desse texto, como diz o irmão Ernest, seria: agora, nenhuma incapacidade há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Esse é o Logos de Deus. E esse Logos de Deus precisa entrar aqui, irmão, de forma poderosa. Temos 3 agora. Agora, libertados do pecado. Agora, libertos da lei. E agora, versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do pecado, da lei do pecado e da morte. É para depois? É para agora. Eu sei que há muito conflito, muitas vezes, principalmente no coração dos jovens, nos dias que nós vivemos hoje. Muita coisa, irmãos, danosa, imoral, muita coisa que tem prejudicado suas consciências e seu coração e sua mente diante do Senhor. E você sabe muito bem do que estamos falando. Mas essa experiência aqui, ela é necessária. Não é uma experiência que podemos assim dizer: vamos deixar daqui a 20 anos, eu começo a pensar nisso que eu estou ouvindo aqui da parte do irmão. Não, não. Essa é uma experiência para agora. Por que é para agora? Porque tudo que nós falamos aqui com relação à vida consagrada, consagrar o corpo e mente renovada, está no capítulo 12. Capítulo 6, 7 e 8 antecedem o capítulo 12. E se nós não tomarmos a palavra de Deus e colocarmos os nossos pés, crendo que o Senhor é poderoso para fazer, sabe o que é que vai acontecer? Daqui a 20 anos você vai ouvir essa palavra novamente. E a nossa vida vai estar como que agora. Mas o agora, da parte do Senhor, ele é diferente para nós.
Se agora você está vivendo uma situação difícil, você pode chegar para o Senhor e dizer assim: Senhor, eu estou vivendo essa situação agora, mas eu preciso também que agora o Senhor faça alguma coisa segundo a sua palavra. E Ele, como diz as Escrituras, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vamos deixar na mão do Senhor Jesus, do seu Espírito. Ele pode fazer agora o que Ele quer fazer. Nosso Pai Celestial, o Senhor conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas, nossa desobediência, nossas lutas interiores, e quanto desejamos, Senhor, que agora o Senhor possa fazer alguma coisa em nosso coração. Então, todos aqueles que estão vivendo a situação, como diz o teu livro de Hebreus, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para que possamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Senhor, todos aqueles que estão aqui, Senhor, que estão vivendo esse momento de luta, de dificuldade, para ser liberto do pecado, da lei, ser liberto, Senhor, de si mesmo, nós pedimos a Ti que nas Suas misericórdias, agora, Senhor, porque a Tua palavra é o que diz, não somos nós que estamos dizendo, agora, pelo Teu Espírito, o Senhor possa fazer algo no coração de todos aqueles que estão aqui, a começar de mim mesmo, no nome do Senhor Jesus. Confiamos, Senhor, tudo ao Seu Santo Espírito, pois assim o Senhor falou, quando Ele viesse, falaria de coisas que nós poderíamos suportar, nos guiaria em toda a verdade e nos falaria de coisas que iriam acontecer no futuro, e não temos dúvida de que a realidade da obra que o Senhor conquistou na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados, crucificando o velho homem, crucificando o pecado, vencendo principados e potestades, esmagando a cabeça da serpente, triunfando sobre todos eles, expondo-os à ignomínia na cruz, triunfando sobre este mundo, triunfando sobre o pecado, triunfando sobre todas as hortes espirituais da maldade. Senhor, esta é a obra que está nas mãos do Seu Santo Espírito e pode ser aplicada a qualquer um de nós nesse exato momento pela fé. Senhor, nos ajude a recebê-la pelo Espírito, apenas crendo, porque o Senhor mesmo disse: se crerdes, verás a glória de Deus. Seja glorificado na vida de cada um de nós. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.